Mas afinal de contas, qual é a ideia predominante de santidade ou santificação do Antigo Testamento? O que é santificação posicional e o que é santificação progressiva? Por que Deus exige santidade do seu povo e o que é a ética cristã? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso quiz, um questionário com 10 perguntas sobre essa temática para você avaliar como está o seu nível no conhecimento desses temas que serão abordados. Recado dado, segue para a vinheta. Senhor, a vocês, eu espero que vocês estejam bem. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui juntamente com vocês, iniciando hoje mais um EBD Sinopse. Agradecer também a todos os amigos comentaristas que participam do Leitura Diária e você que acompanha, que gosta e que divulga o nosso trabalho. Sinceramente, o nosso obrigado e nossa gratidão a vocês. Esperamos que esse canal, com todas as reflexões que são colocadas, pequenas reflexões, por esse pequeno trabalho de resumo e síntese da Escola Bíblica Dominical, ele signifique algo de bom para a sua vida. Que ele traga algo da Palavra de Deus de aplicação para a sua vida. A Palavra de Deus, embora que nós tenhamos o entendimento de que a Bíblia fechada é apenas um livro e aberta ela é a própria boca de Deus falando, ela tem que ter esse impacto na sua vida. Você deve sentir a mão de Deus no seu viver, no seu agir. Então, é esse o meu desejo, é essa a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. Então, meus amados, depois dessa breve introdução, vamos iniciar agora mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, tratando-se da primeira lição desse primeiro trimestre de 2021. A lição que tem por tema geral, ou tema global, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós estamos na temática de santificação, que é justamente a sexta aula, que nós vamos ver santificação, comprometimento com a ética do Espírito. Então eu vou convidar você a abrir o seu material, a sua Bíblia ou a sua lição junto comigo e lermos o que diz lá o texto oficial de hoje, que se encontra na 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Leamos o que diz a palavra de Deus. Portanto, cingi os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vão conformados com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura agora do texto áureo que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lemos o que diz a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, a santificação, ela é simplesmente a especialidade do Espírito Santo, no qual nós podemos perceber que ela tem uma ação instantânea e ainda que sim progressiva em todo o andamento na vida cristã, na vida espiritual. Então ela acompanha o crente, ela acompanha o crescimento do crente na sua jornada de peregrinação. Nós temos aqui que o ponto central que nós precisamos, é necessário que nós tenhamos uma vida santas, comprometidos com a ética do Espírito. E os nossos objetivos aqui são 3 a saber. Primeiro, apresentar como era a ideia de santidade ou santificação no Antigo Testamento. Depois, explicar como é a santificação agora no Novo Testamento e aplicar a santificação na nossa vida hoje. Então, vamos para os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos a santificação no Antigo Testamento. E inicialmente é necessário nós pontuarmos que Deus, ele é santo. E a santidade de Deus, ela é infinita e inigualável. Ninguém é como Deus. E é por isso que os anjos, proclamam como na visão de Isaías, santo, santo, santo é o Deus de Israel. Então, o Senhor Deus, ele é santo e santo em si mesmo, na sua própria essência e natureza. Ele é a santidade. Então, a santificação em si, ou santidade, ela tem aqui a conotação predominante no Antigo Testamento de separado, de separação. Consta quando Deus escolhe um povo para chamar de seu. Para se aproximar do homem e o plano da redenção, instituído desde a fundação, porque não foi um plano emergencial, ele era necessário que fizesse uma separação do seu povo para apontar para a obra de Cristo. Era necessário que para vir um Jesus Cristo da tribo de Judá, a tribo de Judá fosse possível existir. E foi para isso que Deus separou um povo. Por isso que Deus era seletivo no seu início. Para mim eu tenho muita reverência em falar isso, mas é a conclusão lógica que podemos tirar ao ler o texto sagrado. Nós vemos o cuidado de Deus em separar homens, separar um povo, já apontando para a obra do Calvário. Teria que existir Israel, teria que existir as 12 tribos e uma tribo chamada Judá. Para que isso fosse possível, Deus trabalhou para preservar Israel, para preservar as 12 tribos, a identidade do seu povo, para que assim fosse cumprido a obra da redenção. Então, o que é que pode ser santificado? Pessoas, lugares e objetos. Coisas separadas do que é normal, ou seja, coisas separadas do que é comum, normal ou imundo, do que é santo, do que é para o serviço do Senhor. Também temos aqui a questão de ser profano, que é ser indiferente a tudo que é sagrado. É mostrar-se indiferente àquilo, não desconhecedor, mas indiferente. É dobrar a cara, é simplesmente passar por cima desse critério de santificação. Então, nós sabemos que é um tema bastante denso, é um tema bastante relevante, importante, descredibilizado pela hoje nosso meio contemporâneo, cada vez mais desafiador, mas eu vou deixar para fazer um comentário disso lá no final dessa lição. Tá combinado? Então vamos seguir. E separar, Levítico 10 e 10, né, o que é comum do que é imundo, e a ideia também do profano. O verbo em hebraico que nós temos aqui é santo, é kadosh, que é o Senhor nosso Deus, e kadash é santificar ou santificação. Esse termo é utilizado 830 vezes somente no Antigo Testamento. E leva-nos a um outro termo também, bem diferente na grafia, mas pode também significar a mesma coisa, que é a questão da consagração. Né? Tem justamente essa conotação de investidura para as funções
sagradas, funções espirituais. E dependendo do contexto, ela vai representar, ela vai nos trazer o mesmo significado de santificação. O exemplo que nós temos aqui do nosso comentarista é exatamente o episódio lá em Êxodo 28, no qual pediram para fazer uma vestimenta para Arão para o santificá-lo. E aqui santificá-lo ou consagrá-lo seria exatamente o mesmo valor. Também temos aqui uma questão de um outro termo que está interligado, interlaçado com o que nós estamos estudando sobre a santificação, que é a purificação, que vem de um termo chamado taor. E o que é essa pureza? O que é que nos dá a ideia de purificação? Tornar puro é exatamente quando o homem se aproxima de Deus, quando o homem ele dá mais passos diante da vontade de Deus, no que Deus quer para a sua vida, acontece um fenômeno com ele. Ele fica mais distanciado das influências do pecado e da idolatria. Então isso deixa com que o crente ele fique mais límpido na sua fé, no seu caminhar. A proximidade de Deus é que pode nos afastar de estar em constantes práticas do pecado. Então, vamos agora dar uma olhada no segundo tópico, no Novo Testamento, a santificação no Novo Testamento. Existe uma consideração aqui que gostaria de fazer, que santificação e santidade, eles são termos comuns usados nas duas alianças, na antiga aliança e na nova. No entanto, para cá, para o Novo Testamento, nós temos aqui que a santificação é o caráter de Cristo. Quanto mais eu parecer com Cristo, mais eu estou me santificando. O meu parâmetro de santificação é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio nessa terra de forma miraculosa, Deus caber dentro de um corpo mortal, um infinito caber dentro de um corpo desse, representa tanta coisa diferente. E nesse passo, o que eu queria enfatizar é a humanidade. É onde Deus, humildemente, veja a grandiosidade da obra, ele mostra ao homem que é possível viver uma vida, ainda que sendo tentado em tudo, uma vida que agrade a Deus. Então, essa é a consideração primeira. Enquanto no Antigo Testamento a ênfase, a predominância do entendimento era de um povo separado, aqui a santificação está associada ao crente demonstrar na sua vida o caráter de Cristo. Então, é uma obra da Trindade. A santidade ela é uma obra do Deus Trino. É uma obra conjunta, porque nós cremos neste Deus dessa forma. Um Deus que habita em três pessoas diferentes. Então, é essa a ideia central. A natureza da salvação, não é? O que é que a gente pode fazer para se tornar santo? Você viu que o meu exemplo no Antigo Testamento foi as vestimentas de Arão. E hoje, o que é que o crente pode fazer? Qual é o ritual que o crente pode fazer para se santificar? Não existe ritual. Aqui não temos um passo a passo diferente da lei mosaica de como se fazia para consagrar-se, para simplesmente se santificar. Não existe um ritual para isso. Existe sim como você fazer o que eu posso dizer uma ideia de hábitos. Você pode ter os bons hábitos de orações, bons hábitos de leitura da palavra, bons hábitos de jejum, se aproximar de Deus e obter isso tudo de uma vez, a santificação, a consagração e a purificação da sua vida, da sua mente, da sua alma e gozar, aproveitar do melhor de Deus que Ele tem para nos oferecer. Então a santificação, ela é instantânea. E aqui eu quero acentuar uma coisa, ela é instantânea com um efeito progressivo. Quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, quando estamos em pecado, quando somos pecadores e vivemos conforme somente as nossas inclinações e desejos, o que bem ocorre é que vivemos uma vida totalmente desnorteada. E onde estaria nossa esperança se nós não tivéssemos ao Senhor Jesus para acreditar nele, para confiar nele, para pedir socorro a ele? Então, quando o pecador recebe Jesus Cristo, ele tem agora uma coisa chamada instantaneamente de salvação posicional. Ele se posiciona, daí vem posicional. Ele se posiciona de forma diferente. Então, tudo o que ele fazia que não tinha força
para deixar de fazer, mesmo sabendo que se prejudicava, ainda que não fosse pecado, porque toda pessoa que bebe, toda pessoa que pratica esse hábito de constantemente embriagar-se, sabe que prejudica seu fígado, sabe que debilita sua saúde, mas é o desejo da satisfação de uma embriaguez que é lá naquele momento prazerosa para ele, e ele sabe que está prejudicando ele, mas mesmo assim ele não tem força de sair. Então, é nesse momento, quando o pecador, quando o Espírito Santo trabalha nele e coloca nele a real consciência, desperta, melhor dizendo, a consciência dele da justiça do pecado e do juízo, acontece nele essa coisa maravilhosa, e quando ele se posiciona e diz, não, realmente eu vou servir a Cristo, com sinceridade de coração, ele aceita, ele tem e produz, aí sim que ele vai conseguir produzir os frutos do arrependimento, que é diferente dos frutos do Espírito Santo. Mas veio agora na minha mente. Então, meus amados, essa posição, essa definição de não mais querer servir as inclinações da carne, de não se sentir satisfeito com a sua própria distância que você marcou de Deus, é que traz essa agora a santificação posicional. No momento que a pessoa aceita, ela já recebe essa santificação. E ela vai evoluindo. Então ele vai conseguindo ter força para não beber mais, não roubar mais, não mentir mais. Ele vai tendo essa força, essa capacidade, né? Inexplicavelmente ele vai emanar isso. Então, o que acontece também é que a santificação, ela não é só importante, imprescindível, como ela é uma necessidade. Nós precisamos ter uma vida santa, né? Nós precisamos, como uma nova vida em Cristo, assim como o homem carnal nasce da carne e nós vivemos da semente que é corruptível, quem nasce do Espírito, da semente que é incorruptível, é Espírito, tem um novo nascimento, a nova experiência em Jesus. É também natural, normal, que assim como na vida secular, exista um crescimento, um amadurecimento. Uma criança desenvolve-se ainda depois que nasce física e mentalmente. O que precisa acontecer espiritualmente aqui também na vida do cristão. Então a santificação ela é uma necessidade latente na nossa vida. E o agente ativo que nos ajuda a nos santificar é o Espírito Santo de Deus. A referência de santidade que nós temos é altíssima. É o Santo Espírito do Senhor. Então, nós temos também uma advertência aqui na 1 de Pedro que sem a santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. E agora, para o último tópico dessa lição, nós temos essa santidade aplicada ao crente. Então, a comunidade de Jesus. A epístola no Novo Testamento, ela traz uma vida santa diante de Deus e diante da sociedade. É preciso que nós tenhamos esse testemunho, é preciso que nós levamos a palavra do Senhor na nossa própria vida, em toda a nossa maneira de viver. Que as pessoas consigam ser evangelizadas só em observar a nossa vida. Veja como isso é poderoso, isso é glorioso. E lembra que existe uma frase secular que diz: o que eu faço fala muito mais do que o que eu digo. Então, às vezes as pessoas nem prestam muita atenção no que você está dizendo, mas com toda certeza tem alguém observando o que você está fazendo. Então, uma vida santificada, santificada pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito Santo de Deus. E finalmente, meu amado, o que é ética? O que é ética? Ética é o estudo da conduta, dos princípios do que é certo e o que é errado. É a parte da teologia bíblica que estuda esse posicionamento do que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. Então, nós não devemos desprezar as orientações da palavra de Deus, que é a vontade do nosso Pai para a nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa conduta, sabendo que somos advertidos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, meus amados, a santificação ela é imprescindível. Ela não é algo a ser desdenhado, ou algo a nós, simplesmente pela nossa pequenez, que não seria tão errôneo pensar dessa maneira, algo inalcançável. Não. Ela é alta, mas ela é possível, porque nós temos um Deus fiel, que não nos desamparou, que não nos deixou
sem direcionamento, que não nos deixou sozinhos. Um Deus que nos ama. Um Deus que não faz isso, não é porque Ele não tem amor por você da forma que você é. Porque da forma que você é, Ele já ama você. Não que Ele não respeite a sua individualidade, a sua liberdade, porque quem deu livre-arbítrio a você foi Ele. É simplesmente porque Ele quer despertar o seu melhor e dar a você a melhor experiência sobre essa terra. Eu finalizo aqui essa aula de hoje. Essa aula está oficialmente encerrada, mas o EBD Sinopse adverte: essa aula não tem um intuito, a pretensão, nenhum objetivo de fazer você deixar de ir à escola bíblica dominical com o seu professor, com os seus amigos, com os seus irmãos na sua congregação. E não esquece, aqui à sua direita tem um botãozinho abençoado com o nome inscrever. Se inscreve no canal, nos ajuda, nos incentiva, né? Para que nós consigamos continuar a fazer esse trabalho. E se você conhece alguém que gosta, pode gostar desse jeito, dessa abordagem que nós trazemos aqui, uma sinopse da Escola Bíblica Dominical, compartilhe esse vídeo lá com ele, para que ele também tenha acesso a esse conteúdo dessa forma. Convido você agora a fazer a nossa pequena oração de agradecimento a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu auxílio, pela tua ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, continua conosco, nos ajudando, nos auxiliando neste caminho. Senhor, embora não sabemos para onde nos direcionar, a tua palavra, ela que nos orienta, nos abaliza, e o teu Espírito que nos dá força, que nós encontremos, Senhor, o nosso caminho dentro da tua palavra, para que nós consigamos viver o melhor nessa terra. Obrigado, Senhor, continua nos livrando, nos protegendo de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui, EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.